Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele nos ensina sobre obediência, sobre respeito, sobre relacionamentos familiares, sobre também a batalha espiritual, mostrando como devemos viver cheios do Espírito Santo e fortalecidos por Deus. Mas antes de a gente começarmos o nosso estudo, meus irmãos, como eu sempre faço, antes de a gente iniciar o estudo, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem também o seu like. Cada vez mais que vocês fazem isso, meus irmãos, ajuda muito este canal aqui a crescer e ao YouTube cada vez mais ele recomendar para mais e mais pessoas que por meio deste canal aqui virão conhecer a palavra de Deus. Por isso que já deixou o seu joinha, já deixou já apertou o botãozinho aí de inscrever-se, já também ativou o sininho para não perder os próximos vídeos. Ótimo! Vamos agora, meus irmãos, darmos início ao nosso estudo de hoje, do capítulo 6, que é o último capítulo da carta de São Paulo aos Efésios. E aqui nestes primeiros versículos, do 1 até o 3, meus irmãos, nós vamos ver sobre a obediência aos pais. Nos 3 primeiros versículos, do 1 até o 3. Vamos ver aí. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele enfatiza a importância da obediência e do respeito aos pais. Por isso que esta obediência, quando a gente obedece nossos pais, esta obediência traz bênçãos e proteção, meus irmãos, para a gente, sendo um reflexo também da nossa vida cristã. Obediência e respeito aos nossos pais. E nestes primeiros versículos aqui, aprendemos que devemos, meus irmãos, respeitar e honrar os nossos pais, o pai e a mãe. Devemos honrar os nossos pais, respeitar eles, amar eles, porque isso é mandamento do Senhor, respeitar e honrar pai e mãe. E aí é fundamental a gente respeitar e também honrar o nosso pai e nossa mãe. Por quê? Para viver na vontade de Deus. Quando a gente faz isso, meus irmãos, quando nós respeitamos o nosso pai e a nossa mãe, a gente estamos fazendo a vontade de Deus, que é essa: respeitar o pai e a mãe. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, mostre amor, mostre gratidão aos seus pais, obedecendo a eles, cuidando deles, sempre que possível. Mostre isso, amor e gratidão a cada um deles. Porque lembrem-se, isto é mandamento do Senhor: honrar, respeitar e amar pai e mãe. Amém? Meus irmãos, agora, nestes próximos versículos, do 4 até o 9, vamos ver aqui a responsabilidade dos filhos e servos. Nestes próximos versículos aí, do 4 até o 9. Vamos ver aí. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos, obedeçam com medo e respeito aqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade,
como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor, de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele orienta também os pais. Paulo também orienta os pais aqui, não é só os filhos, mas também os pais. Paulo orienta os pais a educar o seu filho com amor e não com irritação. Não deixar o filho irritado, mas sim educá-lo com amor. E também Paulo, ele instrui aqui os servos, os escravos e os trabalhadores a obedecerem com sinceridade, lembrando que servimos a Deus em tudo o que fazemos. Por isso que nestes versículos aqui, aprendemos que os nossos relacionamentos com as pessoas, tanto com os nossos pais, como os donos de trabalho, como os escravos, os nossos relacionamentos, eles devem refletir a obediência e também a integridade cristã. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que para nossa realidade, seja responsável e íntegro no seu trabalho e na educação dos seus filhos. Sejam íntegros, sejam responsáveis e não irresponsáveis. E também sempre busquem agradar a Deus. Sempre. Em seus relacionamentos com seus filhos, ou com seus escravos, ou com seus donos. Sejam íntegros e sempre busquem agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso em tudo o que fazemos. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 10 até o versículo 18, vamos ver aqui o fortalecimento espiritual, dos versículos do 10 até o versículo 18. Vamos ver aí. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre,
guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, Paulo, ele nos lembra que a nossa vida cristã é uma batalha espiritual e que também nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. Usando o quê? Usando a verdade, usando a justiça, usando a fé e usando também a palavra de Deus para resistir a todas as tentações do maligno. Precisamos nos revestir dessa armadura de Deus, meus irmãos. Precisamos. Por isso que nestes penúltimos versículos aprendemos que precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque a vitória cristã, ela depende da força do Senhor e também da oração constante. Por isso que para a nossa realidade hoje, meus irmãos, pratique a oração diária. Orem todos os dias. Falem com nosso Deus Todo-Poderoso todos os dias. Pratiquem a oração diária. Leiam a Bíblia, meus irmãos. Leiam a Bíblia. E vivam com integridade, com fé e amor como armas espirituais. Pratiquemos isso no dia a dia. Pratiquemos oração, leitura da palavra de Deus. Vivemos com integridade, amando as pessoas e não julgando as pessoas e não condenando elas. Vivemos assim, meus irmãos, mesmo sendo pecadores e falhos. Vivemos assim, com integridade, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que vivamos com integridade. Amém? E agora, para finalizar, vamos ver aqui o encorajamento final e a salvação, dos versículos 19 até o 24. Vamos ver aí. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês, para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor, com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele pede oração por coragem e firmeza ao pregar o Evangelho. Paulo pede oração. E também Paulo, ele encerra com bênçãos de paz e amor, mostrando que a vida cristã, meus irmãos, mostrando que a nossa vida cristã, ela deve ser marcada pela fé e pela comunhão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo encerra esse capítulo dessa forma, pedindo bênçãos para cada um de nós e paz. Por isso que nestes últimos versículos aqui, aprendemos que precisamos, meus irmãos, precisamos de coragem para viver e testemunhar a fé, confiando sempre em Deus e na paz de nosso Deus Todo-Poderoso. Confiando sempre na paz de Deus. Por isso que para nossa realidade, esses últimos versículos aqui nos mostram isso. Precisamos, meus irmãos, orar pelos nossos irmãos. Precisamos viver essa vida aqui com coragem e compartilhando também a palavra de Deus com amor e integridade para os nossos irmãos. Precisamos viver assim, orando pelos nossos irmãos, vivendo com coragem e não com medo, mas sim com coragem, e sempre falando de Jesus, da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso,
para os nossos irmãos com integridade, com amor e integridade. Amém? E agora, para finalizar este capítulo, aprendemos aqui neste capítulo 6 de Efésios 5 lições que aprendemos hoje. Primeira lição, que a obediência e o respeito aos nossos pais é caminho de bênção. Segunda lição, que devemos agir com integridade em todos os nossos relacionamentos. Terceiro, que a vida cristã é uma batalha espiritual e só pode ser vencida com a armadura de Deus. Quarto, que a oração constante fortalece e sustenta a fé. E quinto, que devemos viver com coragem, com amor e compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo. Foram essas as 5 lições que aprendemos em Efésios capítulo 6. E para finalizar, meus irmãos, hoje, fortaleça-se no Senhor, vivam com amor, meus irmãos, pratiquem a fé e testemunhem, meus irmãos, para as outras pessoas, para os nossos irmãos, a palavra de Deus. Testemunhe o que Deus fez na sua vida e o que Ele vai fazer ainda. Amém? Testemunhe isso. Fale da palavra de Deus para as pessoas, todos os dias. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos o nosso estudo de hoje, como eu sempre faço antes de finalizar o vídeo, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o seu like. Que cada gesto que vocês fazem, e esse gesto aí, meus irmãos, fortalece esse canal cada vez mais e ajuda sempre ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal para mais pessoas, e mais pessoas virão, através deste canal, conhecer a palavra de Deus. E meus irmãos, compartilhem também esse vídeo para algum familiar seu, algum parente, algum amigo que precisa ouvir hoje a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente, meus irmãos e minhas irmãs, a vida de cada um de vocês hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.